Olá, olá, seja bem-vindo à terceira aula da série de tutoriais do FEMAP. Meu nome é Luiz e falo em nome da VirtualKai. Hoje falaremos um pouco mais sobre a criação de materiais e propriedades do FEMAP. A aula de hoje será separada em três tópicos. No primeiro tópico, faremos uma discussão sobre a hierarquia de propriedades. Logo depois, iremos uma parte mais prática com a configuração de propriedades dos materiais e em seguida com a definição de propriedades do elemento. Ambas com partes práticas dentro do FEMAP com uma breve introdução aqui nos slides. Então vamos lá? Hierarquia de propriedades. Entender a hierarquia de propriedades é entender como que o FEMAP funciona e, consequentemente, trabalhar melhor. A hierarquia ela funciona como ela está exposta aqui nesse organograma. Primeiro, você define as propriedades do material. Nas propriedades do material é onde estão as definições de modo de Young, né, o modo de elasticidade do material, de tensão de escoamento, de razão de Poisson, de tensão limite de compressão. É a primeira coisa a ser definida. Logo depois, se define as propriedades do elemento, que é onde se define espessuras e diâmetros. E nessas propriedades de elemento é onde se escolhe qual o tipo de elemento que será utilizado na malha, né? Então você pode, nessa parte de propriedades de elemento, escolher se vai utilizar elemento BIM para simular uma viga, por exemplo, utilizar elemento tetra ou quad para fazer o sólido com volume. Também pode escolher elemento plate para fazer uma superfície, elemento laminado para fazer para representar um laminado. Tudo isso é definido nas propriedades do elemento, onde ele define, por exemplo, espessura de camada, no caso do laminado, diâmetro das barras. E essas propriedades de elemento é que fazem a ponte entre o material e a geometria. Quando é criada a malha é criada de acordo com o elemento que foi selecionado dentro dessas propriedades. Se você selecionar um elemento BIM, na hora de gerar a malha, ele vai gerar um elemento BIM, que é um elemento 1D. E a mesma coisa serve para os outros. Se você escolher um elemento tetra, ele vai gerar um elemento tetra, que é um elemento tridimensional. Entender essa hierarquia é entender o fluxo de trabalho dentro do FEMAP, e com isso você consegue melhor entender o que cada coisa está fazendo, encaixar as pecinhas dentro desse quebra-cabeça que é a simulação computacional, e sair com uma compreensão melhor do processo. Então, muita coisa foi dita na hierarquia, bastante coisa nova para quem não viu. Então, vamos para uma parte prática, que é a configuração de materiais dentro do FEMAP. Dentro do FEMAP, diversos tipos de materiais podem ser definidos. No caso, nós vamos fazer a definição de um material isotrópico, que é o que possui propriedades iguais em todas as direções, mas é possível definir materiais ortotrópicos, anisotrópicos, hiperelásticos, materiais fluidos, mas não será o escopo desse curso mostrar esses outros. Eu vou mostrar o isotrópico. O FEMAP ele já possui uma biblioteca extensa de materiais já definidos, mas também existe a opção de criação de materiais próprios, que o usuário já tenha os dados, algum material que você já utilize no seu projeto. E é possível criar uma biblioteca personalizada para esse rápido acesso a esses materiais frequentemente utilizados. Vamos supor que você não utilize essa biblioteca do FEMAP, você tem um próprio material, é possível criar uma biblioteca para deixar mais fácil o acesso a esse material que você utiliza frequentemente. Então, vamos para o FEMAP para mostrar como que funciona essa biblioteca de materiais já definidos do FEMAP e como que funcionaria, por exemplo, a criação de materiais próprios do usuário e essa criação de biblioteca, ok? Então, vamos lá. E aqui estamos de volta dentro da interface do FEMAP. Aqui está a peça que trabalhamos na aula passada, né? Já feita a limpeza de geometria. E nós vamos deixar ela aqui, pois o modelo que vamos trabalhar em cima dessa geometria. E a primeira coisa que eu quero fazer, que não fizemos na aula passada, é salvar o modelo do FEMAP. Nós fizemos a importação de geometria, mas é preciso salvar o modelo do FEMAP. É ele que vai salvar tudo que você fizer aqui, os materiais, as propriedades, os carregamentos, a malha. E é boa prática salvar a cada passo que você fizer para você não perder nada no evento de que o seu computador desligue, em que o FEMAP feche. Você não quer perder todo o trabalho só porque você não clicou lá em salvar. Então, nós vamos aqui nesse disquetezinho, que é o Save Model. Ele vai abrir o Explorer. E aí ele vai salvar o ponto .modifem, que já tem alguns outros arquivos que eu testei aqui. Tem esse modifem, que é o tipo de arquivo que é o modelo de FEMAP. E aí você pode dar um nome aqui qualquer. Eu vou dar o nome de teste 3, por exemplo. Teste 3. Com isso, veja que aqui em cima, se você voltar ao vídeo, você vai ver que está escrito modelo 4, acho.
mudou o nome. Então, agora eu sei que eu estou trabalhando em cima do arquivo .modfem. Então, toda vez que salvar agora aqui, se eu clicar de novo para salvar, ele não vai aparecer de novo o Explorer, porque ele vai salvar em cima desse modfem. Feito isso, é boa prática você salvar cada passo. Então, fique ligado com isso. Vamos lá para os materiais. Os materiais, eles estão dentro dessa parte aqui que chama modelo, da árvore de informação de modelo. Tem essa subseção modelo aqui. Clicando no maisinho aqui, ele vai abrir e tem aqui materiais. O primeiro tópico aqui são os elementos, né? Aqui ele dá mais o número de elementos por tipo, né? Se ele é um tipo de barra, tipo placa ou tipo tridimensional, e por formato, né? Se ele é quad, se ele é tetra, é mais para um controle, né? Para ficar mais fácil de se mexer, mas a primeira coisa que tem que fazer no seu modelo é criar o material. Clicou em cima do material, botão direito abre esse menu de contexto. O menu de contexto, ele te dá várias opções, como eu não tenho nenhum material, eu só posso criar um novo. Clicando em New, ele vai abrir esse menuzinho aqui que é o de definição de material. E veja que aqui em cima está escrito isotrópico, que é o material que a gente quer trabalhar. Mas, caso você queira, você pode mudar esse tipo de material, clicando em Material Type. Aqui ele abre esse menuzinho aqui, no qual você pode mudar pro tipo de material que você deseja. No caso, vamos supor que eu queira colocar um ortotrópico 2D. Seleciono aqui, clico OK, e ele muda já para um menu um pouco diferente com as propriedades necessárias para simular um material ortotrópico. Eu vou voltar para o meu material isotrópico, mesmo jeito, menuzinho aqui, isotrópico, e aqui em cima está isotrópico, né? Vou utilizar o alumínio 7075 que já está na biblioteca do FEMAP. Mas é muito simples criar um material aqui dentro. Caso você já tenha os dados do material isotrópico, é só você colocar aqui o módulo de Young, o módulo de elasticidade, o Ezão, o módulo de cisalhamento, a razão de Poisson e o limite de tensão. Só isso que você precisa para fazer a análise. É interessante botar também a densidade do seu material. Então, na hora de colocar essas propriedades aqui, de novo, você precisa se manter consistente com aquelas unidades. Como aqui nós já estamos trabalhando desde a primeira aula, desde a importação de geometria, desculpa, no sistema milímetros, eu posso escolher ou trabalhar no sistema milímetros quilo milissegundo ou no sistema milímetros tonelada segundo. Eu vou utilizar esse último, que é o milímetro tonelada segundo. Nesse sistema, esse módulo de Young, que geralmente é dado na ordem do gigapascal, ele tem que ser colocado como megapascal, para manter a consistência das unidades. Então, com isso, é interessante e é primordial que você preste atenção nas unidades que você está colocando aqui, para que os resultados tenham significado físico. Para demonstrar isso, eu vou fazer a importação do alumínio. Para fazer a importação, você pode vir aqui em Load, que é carregar, Load. E aí abre esse menuzinho de materiais aqui. Já existem algumas bibliotecas já carregadas, essas libraries aqui, por exemplo, esse material.esp, e tem alguns outros em outros sistemas de unidades, né? É bom você entender em qual unidade está o material antes de importar ele e aceitar que está tudo certo. Você tem que checar o material, se as unidades estão certas e se também os parâmetros estão certos, né? Vai importar lá um aço que tem um módulo de velocidade de, sei lá, de 10 megapascal, tá errado. Então, tem que prestar atenção. No meu caso, como eu estou no sistema Newton milímetro tonelada segundo, eu vou clicar aqui e tem aqui já uma biblioteca com os materiais milímetro Newton tonelada, que é o mesmo sistema. Colocando aqui, qualquer um desses materiais está dentro das unidades que eu já estou trabalhando. Então, eu vou selecionar o alumínio 7075. Load. Com isso, ele importa todos os dados necessários, né, para fazer a análise. Veja que aqui ele colocou o 71 gigapascal como 71.700 megapascal. É a unidade correta a se dar para o software para que as contas e os resultados tenham um significado físico. A densidade também está em tonelada por milímetro cúbico, tensão em megapascal. Então, tudo pronto. Quando o material está pronto, você vem aqui e clica OK. Clicando OK, ele já pula de novo para o menu para você criar o próximo material. Você vê que o ID foi para 2 agora, né? Mas eu não quero, só quero esse material. Vou cancelar para voltar aqui para a página inicial. E veja que aqui o material tem um maisinho do lado agora.
O maisinho, ele tá aqui o material que a gente acabou de criar. Agora vamos voltar para os slides, porque o próximo passo é a criação da propriedade do elemento, que vai fazer a conexão entre o material e a geometria. Definição da propriedade do elemento. A propriedade do elemento é quem faz a ponte entre o material definido, como por exemplo o alumínio, que a gente acabou de definir, e o elemento de malha, que ele está intimamente ligado com a geometria. E a escolha da propriedade ela deve ser feita de acordo com o tipo de modelo que se quer. No caso, a gente pode escolher, se a gente estivesse vendo uma barra 1D, a gente poderia escolher um elemento bin, que é o elemento barra. Ele é um elemento 1D, que ele possui a sua própria formulação. Ou como a gente poderia fazer uma barra, mesmo tamanho, de mesma área, 3D, que seria uma barra sólida. O resultado, ele dará o mesmo se simularmos uma barra 1D e uma barra 3D. O que a mudança principal vai ser a complexidade do modelo. Quando você está trabalhando com elementos 3D, existem muito mais elementos, muito mais nós da malha que devem ser gerados e para cada um deles devem ser resolvidas equações. Então você aumenta a complexidade do seu problema. E aumentar a complexidade é meio que o inverso do que o engenheiro quer, do que o usuário quer. A gente quer sempre simplificar o modelo para gastar menos, ter um menor custo computacional daquele problema. Então, a busca pela simplicidade deve guiar seu modelo. Ele deve ser simples, mas não deve ser menos simples do que o necessário. Então, para fazer uma barra, por exemplo, você poderia fazer uma barra 1D que você teria os mesmos resultados com um custo computacional bem menor. Então é isso que deve guiar a propriedade do elemento. Se você sabe que ali é uma superfície, você vai usar um elemento 2D. Se você sabe que aquele elemento pode ser transformado em uma barra 1D, transforme-a, né? Ou, se por acaso você quer fazer algo com volume com 3D, você utiliza o sólido. Então, lembrando que cada um deles tem seu custo computacional e existe um custo-benefício em utilizar cada um deles, certo? Então, vamos voltar lá para o FEMAP para mostrar como que faz a criação da propriedade do elemento. No nosso caso, a nossa peça é um sólido, não existe como simplificá-la, do jeito que está. Então, vamos utilizar a malha, desculpa, a propriedade 3D, uma propriedade que cria elementos de malha 3D, que pega o alumínio e faz a conexão entre a malha 3D, certo? Então, vamos lá. Bom, agora vamos criar a propriedade, né? Nós criamos o material aqui na parte do modelo, e agora nós vamos criar a propriedade da mesma maneira. Clique em cima, botão direito, abre o menuzinho de contexto e clicar New, para criar um novo. No caso aqui, ele já abriu aqui no tipo sólido, mas muito provavelmente ele vai abrir no tipo plate no seu software. Para isso, você vai buscar esse botão aqui, Element Property Type. Aqui você pode alterar o tipo de elemento, tipo de propriedade de elemento que você quer utilizar. No caso aqui, clicando, ele abre esse menuzinho aqui, que dá vários elementos. Aqui, de cima para baixo, ele começa com elementos de linha, que são os elementos 1D, depois elementos de plano, que são elementos 2D, elementos volumétricos, que são 3D, e depois outros elementos, que também podem ser de 0D, de massa não estrutural, elementos rígidos, outras coisas que não falaremos nesse tutorial, mas é interessante que você saiba, procure saber. Muito provavelmente, por padrão, ele vem no plate, né, que é um elemento 2D. Você pode reparar aqui que dentro de cada um dos tipos de elementos existem vários outros subtipos, como por exemplo, elementos de linha, tem elemento de tubo, de barra, depende de barra também, de rod beam, de bar, que também é outro tipo de barra. Então, e cada um deles possui uma formulação própria, cada um deles é útil para um tipo de situação, certo? E o interessante é que o usuário procure saber como que funciona a formulação e qual que é o mais adequado para a análise dele, né? Algum desses elementos de linha, por exemplo, uns pegam a flexão, outros não. Então, se o seu modelo tem muita flexão, você não vai usar um tipo de elemento que não pega a flexão, que não está formulado para levar em conta a flexão. E a mesma coisa para todos. Então, no nosso caso aqui, é um elemento volumétrico, ele não é um sólido laminado, não é um sólido coesivo, nem assimétrico, ele é um sólido sólido, que é o mais básico que tem. Clicou aqui, ok. E ele vem para esse menuzinho aqui. Nesse menuzinho, eu posso dar o nome aqui de propriedade, colocar aqui propriedade 1, só por... E eu seleciono o material. O único material que tem é o alumínio, então ele já selecionou para mim. Mas seleciono de novo aqui. E é só clicar OK.
está criada a propriedade. Veja que aqui no menu já apareceu a propriedade um. Se eu tivesse mais do que um material ou mais um tipo de elemento, eu criaria várias propriedades que fariam essa ponte, né? Se eu tivesse uma parte plana, eu criaria uma propriedade 2 de mesmo material alumínio, só que de elementos 2D. Se eu tivesse uma barra de alumínio aí que eu quisesse modelar, eu criaria uma propriedade 1D para criar um elemento BIM, por exemplo. E é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que entender qual tipo de elemento você quer utilizar no seu modelo e criar a propriedade de acordo, pois é a propriedade que faz essa ponte entre o material e o elemento de malha. É basicamente isso essa aula. Na próxima aula a gente vai ver como fazer alguns outros passos na criação de malha. Vamos voltar para os slides para eu fazer a conclusão da aula, ok? Para concluir, no começo da aula nós vimos um pouco mais sobre a hierarquia de propriedades, como que funciona, qual que deve ser setada primeiro e como elas se relacionam. O material deve ser o primeiro passo a ser definido e logo depois devem ser definidos as propriedades que fazem essa ligação. Existem diversos tipos de materiais que você pode utilizar dentro do FEMAP, como o isotrópico, anisotrópico, ortotrópico, hiperelástico e muito mais. Como existem diversas propriedades, tanto propriedades 1D que tem bar, beam, rod, tube, como propriedades 2D que tem plane, plane strain, laminado e propriedades 3D. São vários tipos de propriedades e você tem que entender qual que é o melhor para o seu caso. Nós definimos o material, também utilizamos a biblioteca pré-programada do FEMAP no sistema que utilizamos, que é o sistema milímetro tonelada segundo, e criamos a propriedade de sólidos, que vai ajudar a gente na próxima aula, que está aqui o tema, que é a geração de malhas. Define essa propriedade sólida, a gente já fala como que a malha deve ser gerada. E na próxima aula nós veremos como que a gente gera essa malha, ok? Então, em nome da VirtualCai, agradecemos a sua atenção. Por favor, não se esqueça de se inscrever aí embaixo, dar um like no vídeo para ajudar a gente a continuar criando esse tipo de conteúdo. Nos siga nas redes sociais que estão aí, no LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube e também no nosso site VirtualCai. Nós postamos conteúdo técnico sobre as mais diferentes indústrias e a simulação computacional aplicadas a essas indústrias. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco e eu vejo você na próxima aula. Até mais!